nós vamos dar início à nossa especialização no Evangelho de João, a sequência, né? Nós estamos falando dos acontecimentos. Hoje, nós vamos lidar com o capítulo de número 7. Temos algo importante para falar dentro desse capítulo. Ver a questão dos irmãos de Jesus, o porquê ele não subiu para a festa, analisar uma questão de crítica, se tem ou não o ainda no texto, vamos já explicar isso, e também vamos lidar com a questão da multidão, uma multidão que acreditava nele como profeta e outra que dizia que ele era um impostor, e tudo isso está envolvendo o capítulo 7, e tem uma festa e tem também a purificação das águas, que era um ritual, uma procissão, onde o sacerdote pegava a água do tanque de Siloé e subia em uma procissão para derramar sobre o altar no templo. Então nós vamos abordar o capítulo de número 7, começando então o capítulo 7, verso 1, o texto bíblico vai dizer: E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. O após isto ou depois disto já é tradicional, né? Vocês perceberam? Se não perceberam, percebam que é tradicional no Evangelho de João. Ele dizer depois disso, depois dessas coisas. O que João quer é colocar de fato de forma cronológica. Então, depois disso, daquele sermão muito duro que nós estudamos na aula passada, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia. Aqui cabe uma pergunta: por que Jesus não quer andar pela Judéia? E o texto responde: pois os judeus procuravam matá-lo. Todo o conteúdo do capítulo 6 aconteceu na Galileia. E o apóstolo faz questão, o apóstolo João, de dizer que Jesus continuou na Galileia. E é assim que começa o capítulo 7, verso 1. Depois disso, Jesus andava pela Galileia. Ora, se a multiplicação do pão, dos pães, andar sobre o mar, se encontrar com a multidão, falar aquele duro sermão que nós falamos na aula passada, isso tudo aconteceu na Galileia. Então ele dá uma ênfase, o apóstolo João, e diz que depois disso, depois da multiplicação dos pães, depois do duro sermão, depois que os discípulos, a maioria, abandonaram ele, né? Quando ele faz aquela pergunta para os seus: vocês também não querem ir? Não, Senhor, para onde iremos nós? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, depois disso, ele continuou na Galileia e era o próprio Jesus que não queria descer para a Judéia. Aqui nós temos uma observação a fazer. Temos as festas. No capítulo de número 6, verso 4 do Evangelho de João, nos informados, temos a informação que estava próximo a Páscoa. Mas agora, no capítulo 7, versículo 2, a festa não é mais a Páscoa, é a festa dos tabernáculos. E é interessante porque dessa festa até a próxima Páscoa, que é exatamente a Páscoa que Jesus vai descer para a Judéia e vai ser morto, temos um intervalo de 6 meses. Temos um intervalo de 6 meses dessa festa do capítulo 7, versículo 2, que não é a festa da Páscoa, e o texto diz a festa dos tabernáculos, é o que está acontecendo aqui. Então nós temos essa informação. E temos 6 meses aqui de intervalo, então Jesus vai ter 6 meses de vida depois dessa festa. E talvez seja essa mesma razão dele não querer ir para a Judéia, porque ele já sabia, estão tramando para me matar, e eu não posso descer para lá ainda, porque a minha hora não é chegada ainda. Nós temos, então, um intervalo de 6 meses, e esse intervalo de 6 meses pode e deve, por vocês, ser observados nos demais evangelhos, nos sinóticos. E eu notei aqui, vou citar, e não está no material de apoio que eu mandei, mas está no vídeo, vai ficar na citação. Então, esses 6 meses de intervalo, nós temos aí Mateus capítulo 15, verso 1, vai comentar sobre isso, Mateus capítulo 18, verso 35, Marcos capítulo 7, verso 1 e Marcos capítulo 9, verso 50. Lucas capítulo 9, verso 18 a 50. Então, tanto Mateus como Marcos como Lucas, ou seja, os sinóticos, também falam o que Jesus fez nesse intervalo. Então, ele não foi, de forma nenhuma, quis ir para a Judéia, ficou na Galileia. Versículo 2. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Como de fato a Páscoa, tabernáculo e Pentecostes, já falei isso também nas aulas passadas, que essas 3 festas obrigavam os judeus a descerem a Jerusalém. Então Cristo também teria que descer para essa festa. É uma daqueles tipos de festa que, uma vez sendo judeu,
Uma vez sendo temente a Deus, você era obrigado a descer. E Jesus Cristo, como um bom judeu e temente ao Pai, como homem, ele teria também que estar nessa festa. Então essa é a festa dos tabernáculos. O que lembrava essa festa? Qual o significado? Qual o simbolismo dessa festa? Eles montavam cabanas, chegavam ali no centro de Jerusalém, na época do primeiro século. Cada judeu que vinha da Galileia, da Judéia, da Pérea, forasteiros, gregos, eles montavam cabanas. Era um momento onde Jerusalém ficava cheia de cabanas. E eles dormiam naquelas cabanas para relembrarem o tempo que viveram os 40 anos, né, de peregrinação pelo deserto, morando em tendas. Então, esse é o sentido dessa festa. Até hoje os judeus comemoram ela também, tá? E não montam cabanas hoje como montavam no primeiro século, mas ainda montam. Ali na região ali do Muro das Lamentações, eles ainda fazem essas montagens de cabanas. E cada judeu monta na sua casa, no seu quintal, uma cabaninha e dorme com o esposo e filhos dentro do próprio quintal, dentro da própria casa. Hoje eles fazem mais isso, mas relembram aqueles 40 anos que a nação de Israel viveu caminhando pelo deserto e habitando em tendas. Então essa festa também obrigava os judeus a descerem para Jerusalém. No versículo 3, e eu estou sendo bem aqui, estou trabalhando verso por verso, esse capítulo 7, eu vou fazer isso, porque é importante. O versículo 3, nós temos os irmãos de Jesus. Vamos ler o texto e ver o que eles dizem acerca de Jesus. Verso 3, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Verso 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. É o conselho que os irmãos de Jesus estavam dando para ele. O Wilber Norman Pickering, ele diz o seguinte, abre aspas, os sacerdotes, líderes judeus, já tinham mandado os olheiros, homens ir à Galileia e pesquisar acerca de Jesus. A teoria do Norman Pickering é que os próprios líderes religiosos tinham feito a cabeça dos irmãos de Jesus. Não sabemos, não podemos afirmar isso. É uma teoria. Ele está abordando essa teoria dizendo que eles já tinham pesquisado a vida de Jesus, estavam querendo matar Jesus e provavelmente tenham ido na família de Jesus. Mas não podemos afirmar isso porque o texto não diz. O que o texto diz é que os irmãos estão ali incrédulos quanto à pessoa de Cristo, estão mandando ele descer para a Judéia. Olha, se você quer ser conhecido, desce para a Judéia, rapaz, porque aqui você não vai conseguir nada. E as coisas que você faz, se você fizer lá na Judéia, logo os seus seguidores vão aumentar. Aqui também tem um pano de fundo, tá, gente? Ao que parece, e aqui sou eu que estou dizendo agora, ao que parece, dado aquela questão do discurso de Jesus no capítulo 6, lembram da aula passada? Quando a multidão encontrou Jesus e Jesus disse, vocês só me buscam por causa dos pães e não pela palavra que eu vos falo, ou seja, pelo pão vivo, e sim pelo pão que vocês podem comer e voltar a ter fome. Aquele discurso foi tão duro que, dentre a multidão, alguns discípulos largaram o mestre e o deixaram. E talvez seja um pano de fundo. Os irmãos de Jesus, percebendo que Jesus tinha perdido discípulos, e ele não desce mais, como diz o capítulo 7, verso 1, ele não desce mais para a Judéia, ele está na Galileia esse tempo inteiro, então eles estão dizendo, olha, desce para a Judéia, rapaz, vai para a Judéia. Então, João destaca no versículo 5 algo interessante, veja aí, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Agora deve ser muito triste, né? Jesus é o Machia, ele já tinha feito esses... Não é pouca coisa, eu vou citar novamente. Ele já tinha transformado água em vinho e a mãe dele estava lá, provavelmente os irmãos também estivessem. Ele já tinha curado o filho do oficial romano no capítulo 4, ele já tinha curado o paralítico do tanque de Betesda no capítulo 5, ele já tinha feito a multiplicação dos pães um capítulo antes, que é o capítulo 6, e eles agora, João dá ênfase, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. E aqui cabe uma atenção, e redobre aqui a vossa atenção. Isso aqui tem dois termos gregos. Tempo aqui é o tempo kairos e o tempo cronos, de onde vem cronologia, cronológico.
Jesus disse, ainda não é chegado o meu tempo, Kairos, ou seja, pelo tempo do meu Pai, pelo tempo da eternidade, ainda não é chegada a minha hora. E ele já tinha dito isto lá no capítulo 2, lembram? Quando a mãe dele disse para ele, olha, o vinho acabou. Ele disse, que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele repete aqui novamente. E ele está repetindo nesse tempo Kairos, ou seja, ainda não é a minha hora. O meu tempo ainda não é chegado. Ou seja, disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. E o vosso tempo aqui, o vosso tempo que Jesus se refere para os irmãos dele, é o cronológico. Ou seja, o vosso tempo sempre está pronto, porque a hora que vocês quiserem servir a Deus, vocês vão servir e Deus vai estender a misericórdia para vocês. Então aqui é o tempo de Cristo, o tempo da cruz, né? E ele já tinha falado no capítulo 2. E o vosso tempo sempre está à disposição, ou sempre está pronto, porque eles poderiam crer a qualquer momento em Cristo. Lembre-se que João é enfático a dizer, se você quiser salvação, a salvação no Evangelho de João é esta, é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa é a razão dos sinais, né? Eu tenho que olhar para os sinais e tenho que olhar além dos sinais, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nem os irmãos dele estão crendo nele. Mas a questão de tempo é essa. Ou seja, o vosso tempo está pronto. Por que está pronto? Porque a qualquer momento vocês podem acreditar em mim. E quando vocês acreditarem em mim, logo tudo vai mudar. Esse é o sentido. Então, Jesus fala de mundo também. O mundo aqui é cosmo mesmo. Versículo 7, vejam aí na Bíblia. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Isso aqui quer dizer o quê? Porque o mundo não odeia os irmãos de Jesus, mas odeia Jesus. Porque a palavra que Jesus fala, o poder do evangelho que o mestre menciona, confronta. Confronta o pecado, confronta a miséria, tira o homem do estado que está e muda o estado de vida dele. E porque esse mundo, o mundo não vos pode odiar. Porque esse mundo não odeia os irmãos de Cristo. Porque até o momento que nós estamos lendo o Evangelho, até aquele momento eles ainda não acreditavam em Cristo. Então, se eles não acreditam em Cristo, eles não falam do Evangelho. Eles não têm como confrontar o pecado. Então, se você não confronta o pecado, se o seu evangelho é um evangelho fraco, que não confronta o pecado, o mundo não vai te odiar. É isso que Jesus está falando. E mundo aqui é antropoi, embora o termo grego é cosmo, não está falando de estrelas, não está falando de lua, nem de sol, nem de astros. Aqui é antropoi. O mundo não vos pode odiar. Por que não pode odiar? Porque vocês não falam contra ele. Vocês até o momento vivem conforme o mundo determina para vocês. Vocês estão dentro da forma deste mundo. Então, se você faz o que o mundo quer que você faça, o mundo não te odeia. Porém, a mim, ele odeia. Porque Jesus diz assim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Então, o mundo aí, que é pessoas, odiava a Cristo. Essa é a razão aí de cosmos. Vamos mais um versículo? E nós temos um problema aqui no versículo 8. Olha o que diz o versículo 8, veja aí na tua Bíblia. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda. E eu estou lendo essa versão aqui de propósito, porque tem versão aí que vai dizer eu não subo. Quem é que tem aí? Eu não subo ou eu não vou? Nas vossas Bíblias aí, quem é que tem? Eu não subo. Como? Eu não vou. Exatamente. Qual é a questão aqui? Aqui nós temos uma questão de crítica textual. Vou ler o texto e depois disso. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Qual é o problema que temos aqui? É que 95% dos manuscritos, 95% vai colocar o ainda. Ainda. Subi vós, eu ainda não vou subir a essa festa. E só 3% vai colocar eu não subo a essa festa. Ou não vou a essa festa. E qual é o problema? O problema é que, se nós pegarmos uma versão que está dizendo que Jesus não vai, nós temos um problema, porque ele vai.
Nós já sabemos. É só, se vocês leram o capítulo 7, e se não leram, nós vamos ler, e vocês vão perceber que ele vai à festa. Então nós temos aqui uma atribuição de uma mentira na boca de Cristo. E qual é a questão? Mais uma vez, tem a ver com manuscritos. Por isso que nós temos que ter versões diferentes, traduções diferentes. Temos que ter. Eu hoje trabalho, por estar estudando as línguas originais, eu consigo consultá-los. Mas eu já disse a vocês, mesmo que vocês ainda não tiveram a oportunidade de estudar os originais, é só ter 3 versões diferentes. Eu já vi aí que tem alunos que têm a versão dizendo eu não vou à festa, e já tem outros aí que tem dizendo eu não subirei ainda a essa festa. Temos aqui a atribuição de uma mentira na boca do próprio Cristo. Isso é difícil porque Cristo não mente. Eu tenho uma citação do William Hendrickson. Ele vai dizer o seguinte acerca das interpretações que adotam para o texto e não colocam ainda, mas colocam que Jesus não foi à festa. Ou seja, as traduções que traduziram dizendo, vá a essa festa, vá vocês, porque eu não vou. Então, o William vai dizer o seguinte, para justificar, abre aspas. Quando Jesus disse, não subo, quis dizer, não subo para me manifestar como Messias, e isto farei posteriormente. Segunda opção, não subo em público, mas em segredo. E o mesmo William Hendrickson vai dizer, para se evitar todas essas explicações artificiais, o melhor a fazer é aceitar a adoção, que está em 95% dos manuscritos. Ou seja, eu ainda não desço. Não vou agora, vou daqui a pouco. Então a melhor tradução aqui é essa, tá? Isso é uma questão de crítica textual. O que Jesus disse? Sem sombra de dúvida, Jesus disse, desçam vocês à festa, ou vão vocês a essa festa, porque eu ainda não vou. E aí não tem mentira, não precisa ficar arrumando a rodeio. Dando sequência, então Jesus foi depois. É claro, Jesus foi depois, ele ficou na Galileia por um tempo, deixou seus irmãos chegarem primeiro a Jerusalém e depois ele foi para a Judéia. Já sabemos o motivo que ele não foi primeiro, né? Por que ele não foi primeiro, pastor? Porque eles queriam, de fato, matá-lo. Aqui eu trago mais uma citação do Wilbur Norman Pickering. Ele diz o seguinte, abre aspas, que Jesus deixou a Galileia definitivamente e nunca mais voltou, pois estava faltando 6 meses para a próxima Páscoa. Páscoa essa que Jesus iria morrer. Ele acredita que Jesus passou os 6 meses entre a Judéia e a Pérea. Então o que é que está dizendo aqui o doutor Pickering? Ele está dizendo que quando Jesus desce a essa festa, então é a festa dos tabernáculos, está faltando 6 meses para a próxima Páscoa. E essa próxima Páscoa, que está faltando 6 meses, de fato, é a que Jesus vai morrer. Então, o doutor Wilber, ele acredita o seguinte, que Jesus desceu e não voltou mais. Não voltou mais para a Galileia. Ele vai ficar esses 6 meses entre a Judéia e a Pérea. A Pérea está na região de Jericó, aquela região do Mar Morto. E na época era considerado também como a Judéia, embora tenha o nome Pérea, mas era considerado como um território da Judéia, porque na época era dividido Galileia, Samaria e Judéia. Era assim que se dividia todo Israel. Galileia, Samaria e Judéia. Só que é Pérea. Ele acredita então que Jesus ficou na Judéia por um tempo, depois foi para Pérea, voltou para a Judéia, foi para Pérea novamente, volta para a Judéia e morre na Páscoa. Não veio mais a Galileia. O texto não diz isso, mas também não é de tudo, faz sentido o que ele está dizendo aqui, porque não parece que Jesus volta de fato para a Galileia. Está faltando 6 meses e o que dá a entender é que ele ficou esses 6 meses lá. Vamos ler o texto bíblico novamente? João capítulo 7, versículo de 10 a 13, do 10 ao 13. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. Não manifestamente, mas como em oculto. Daí é onde as pessoas tiram aquela ideia, né? Que se ele tivesse dito, vá você a essa festa, porque eu não vou, eu não vou descer agora, mas depois me manifesto em oculto. Versículo 11. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? Daqui a pouco a gente fala desses judeus. Versículo 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele.
Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Que judeus são esses que a multidão está com medo? É a liderança religiosa. O que dá a entender aqui é que Jesus não estava lá no começo da festa também, porque o versículo de número 10 diz, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. Subiu depois, ele não estava no começo da festa. E havia essa grande murmuração e essa liderança dos judeus, de fato, colocou medo no povo e o povo falava ali entre os dentes, expressão nordestina, para não falar abertamente, porque tinham medo dos judeus. Que judeus? A liderança religiosa que queria matá-lo. Vamos dar mais uma olhada em João capítulo 7, versículo 14 a 16. Vamos ver. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo. Olha aqui, ó. Isso é muito importante. Não foi no começo, no meio da festa. Aqui nós entendemos que, por isso que Jesus disse, vão vocês a essa festa agora, eu ainda não vou. E eles foram, Jesus esperou um tempo e depois desceu com os seus discípulos secretamente. E aí quando Jesus aparece, já está no meio da festa, pastor, quanto tempo durava essa festa? Aproximadamente 7 dias. Tem uma pequena discussão entre os 7 dias ou 8 dias, mas a maioria esmagadora define como 7 dias, eu também vou ficar com 7 dias. Então a festa durava 7 dias. Isso quer dizer que no meio da festa, 3 dias e meio, ou no terceiro dia, ou no quarto dia, podemos colocar assim, subiu Jesus ao templo e ensinava no templo. Versículo 15. E os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. João capítulo 7, versículo 17 a 18. A pergunta dos judeus é, como é que este homem, que não estudou, conhece as letras e ensina no templo? Não é que Jesus era analfabeto, a questão aqui não é essa, né? A questão é que ele não tinha estudado em uma escola rabínica reconhecida. Na época, existia duas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Hillel era uma escola bem tradicional. A escola de Shammai era uma escola mais aberta, mais liberal. E havia essas duas escolas, muito conhecidas em Jerusalém e em Israel em um todo, e Jesus não passou por nenhuma delas. Essa é a questão da pergunta deles, né? Porque esse que não estudou as letras conhece e ensina no templo. Jesus não passou por nenhuma delas, mas sabia as letras e tinha mais conhecimento do que eles. E aqui é a questão. E Jesus dá a resposta para a pergunta deles. Qual é a pergunta, pastor? Porque este que não estudou conhece as letras. E a resposta de Jesus é, o meu ensino vem do Pai. Ele fala do fazer. Você quer saber a vontade de Deus? Se comprometa com a doutrina dele. O problema é que as pessoas querem primeiro, eu quero saber qual é a revelação de Deus para a minha vida. Olha, o que Deus tem para a minha vida? Senhor, revela o que o Senhor tem para a minha vida, que eu te aceite. É o contrário. Se você quer saber a vontade de Deus, você se submete e ele se revela para você. É isso que Jesus está falando para eles. O que eu falo não vem de mim, mas vem do Pai que me enviou. É isso que ele está dizendo. Quer saber a vontade de Deus? Se submeta à doutrina dele, à vontade dele, que uma vez que você se submete à vontade dele, ele se revela para você. Só que o pessoal quer o contrário. Quer que primeiro Deus se revele para eles, para depois eles decidirem se querem ou não se comprometer. É verdade também, claro, que a revelação de Deus é a Bíblia Sagrada. E isso ele já fez. Se Deus não quisesse se revelar para qualquer um de nós não teríamos condições de saber, né, de obter tão grande revelação.
mas ele se revelou para nós. Então, através da sua palavra, eu conheço essa revelação e eu decido se quero ou não. E Jesus está tratando exatamente isso com os judeus religiosos da sua época. E aí Jesus vai falar de Moisés. Uma pergunta. À vontade, à vontade, à vontade. Ó, pastor, no início, não é? João fala que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, quando Jesus diz aqui que a doutrina não é dele, ele era Deus também, com Deus também. A doutrina também era Deus. Mas está falando como homem, né? Quando ele fala assim, é como homem. Ele é 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele pode dizer algumas coisas. Quando ele diz assim, por exemplo, quando ele diz, daquele dia e hora, nem eu sei, nem os anjos sabem. Só o meu Pai que está no céu. Quem não entende direito, acha que então ele não é Deus, não. Ele não sabe, Deus não sabe todas as coisas. Como Deus, se ele quisesse, Cristo da Trindade, e desculpa aqui entrar por 2 minutinhos aqui, eu vou entrar e vou sair. Das 3 pessoas da Trindade, Cristo é o único das 3. As 3 são Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas. Das 3, Cristo é o único que tem 2 naturezas. Natureza humana e natureza divina. Ora, ele falava como homem, ora, ele poderia falar como Deus. Se ele quisesse dizer, daquele dia e hora eu sei, ele estava dizendo como Deus. Mas como ele quis deixar o mistério, ele diz, daquele dia e hora ninguém sabe, nem eu sei, nem os anjos sabem, mas só meu Pai que está no céu. Esse eu, ele está falando como homem. Eu mostrei a diferença entre Jesus e o Cristo, né? Jesus é Yeshua, o Cristo é o Mashiach. A mesma coisa é aí. Como eles estão dizendo, como eles usaram a humanidade, esse não estudou, mas conhece as letras, né? Como é que ele não estudou e conhece as letras? E Jesus estudou. Ele não conhece as letras porque Deus revelou para ele e ele não passou pela escola. Ele passou por escolas. Ele estudou. Ele só não estudou numa escola reconhecida pela autoridade máxima acadêmica de Israel. Então o questionamento é esse, né? Ok, obrigada. Nada. Então, Jesus fala de Moisés, versículo 19. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós pratica a lei? Moisés não vos deu a lei? Porém, nenhum de vós pratica a lei de Moisés. Por que não pratica? Porque procura matar-me. E nessa hora, olha o que vai dizer a multidão. João capítulo 7, versículo 20. A multidão respondeu e disse, tens demônio. Quem procura matar-te? Quem procura matar-te? E aqui, atenção, aqui tem que ter um cuidado para poder entender. Que multidão é essa? A multidão está dividida, e nós vamos ver isso no próprio contexto. Temos aqui uma multidão dividida. Nós temos uma multidão que está influenciada pelos líderes judeus, e temos uma multidão que vem de tudo que é lugar, está ali, já ouviu falar acerca dele, até acredita nele, e é essa multidão que está dizendo, esse cara tem demônio, porque ninguém tá querendo matá-lo, porque a multidão não sabia que alguém estava querendo matá-lo. E nós vamos saber isso lá na frente. Versículo 21. Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma só obra, e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Aí ele abre um parênteses, isso é João. Abre um parênteses e explica. Não que fosse de Moisés, mas dos pais. E no sábado circuncidais um homem. Ou vocês circuncidaram um homem no sábado. O que quer dizer isso? É que a circuncisão do garoto judeu acontecia no 8º dia. Sem exceção. É uma regra geral, não tinha exceção. Do nascimento ao 8º dia, o garoto tinha que ser circuncidado. E se esse 8º dia desse no sábado, eles abriam a exceção, essa exceção, que iriam fazer a circuncisão, e Jesus está questionando isso. É isso aqui que Jesus está questionando. Aí ele diz no versículo 23, se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignais-vos contra mim? Porque no sábado curei de todo um homem. Aí ele voltou para 1 ano e meio atrás. Isso aqui é sério. Isso é o capítulo 5 do Evangelho de João. Quando ele diz para o paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. E houve aquela confusão, né? Porque o paralítico andou com a cama, era o sábado, e eles, os legalistas, esses judeus, em vez de se maravilhar com o milagre do paralítico, perguntaram, mas por que está carregando uma cama se hoje é sábado? Rapaz, o cara estava enfermo há 38 anos, meu irmão. Eu até brinquei e falei que se você tiver um vizinho, que Deus te livre de ter esse vizinho, né?
Deus livre o vizinho. Mas se você tiver um vizinho que é enfermo, que você conhece, que há 10 anos anda de cadeira de rodas, e de repente, em um sábado pela manhã, você acordasse com alguém limpando a grama, e você está chateado porque você queria dormir, mas você abre a porta e vê seu vizinho que não podia andar, andando e limpando a grama. Qual seria a sua reação? Reclamar com ele porque estava limpando a grama? Ou olhar para ele e dizer, meu Deus, que milagre, ele não andava e agora anda? Porque é a mesma questão que está acontecendo aqui. Os judeus, os religiosos aqui não tiveram condições de ver o milagre. Só viram, de fato, a religiosidade. Ele estava carregando a cama. E perguntaram, por que fazes isso? E ele disse, o homem que me curou, esse me disse, pega a tua cama e vai para a tua casa. E eles perguntaram, quem é esse homem? Então, a partir dali, 1 ano e meio já tinha se passado e desde aquela época, eles estão tentando matar Jesus. Veja como é terrível. E Jesus está dizendo, confrontando, olha, vocês fazem uma pequena cirurgia, a circuncisão, e vocês não quebram o sábado? E eu curei um homem paralítico, e vocês estão dizendo que eu quebrei o sábado? Ele está jogando aqui com esse contraponto. E o versículo de número 24, ele diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ele está dando um tapa de luva. Vocês não sabem, né? E outra, João está colocando claro, não foi Moisés que fez a circuncisão, não. Não foi Moisés. Foi Abraão. Quando ele diz os pais aqui, é os patriarcas. Por quê, pastor? Porque o primeiro a ser circuncidado, o pacto de Deus com a nação judaica, não começa em Moisés. Começa em Abraão. Moisés é o legislador. Por isso eles dizem que foi Moisés que nos deu a lei. E aí João coloca bem, não foi Moisés que vos deu a circuncisão. Foi os pais, ou seja, os patriarcas. Porque Abraão foi circuncidado. Isaac, Jacó e os seus filhos. E assim sucessivamente. Então vamos entender aqui. O que está acontecendo? É uma festa. É a festa dos tabernáculos. Nessa festa, vem pessoas de vários lugares. Vem pessoas da Galileia, da Judeia, da Pérea. Então eles vinham de todos os lugares para essa festa. Então Jesus cita a circuncisão. E a circuncisão dos patriarcas. Porque começou, como eu já falei, em Abraão. Quer saber o tempo? 430 anos antes de Moisés. Antes de Moisés, 430 anos, a circuncisão começou. E como vocês fazem o tempo todo uma circuncisão em um garoto judeu, independente se o 8º dia caia no sábado, então é melhor vocês julgar, não por aparência, mas julguem pela reta justiça. E essa é a questão e todo o problema que eles estão tendo com Cristo. Vamos continuar a leitura? Então, alguns dos de Jerusalém diziam, e aqui é importante, e eu vou parar aqui. Alguns dos de Jerusalém. Por quê? Porque se é uma festa, tinha gente de todo lugar. Tinha gente de Jerusalém, tinha gente da Galileia, tinha gente da Pérea. Por isso que João é detalhista. Olha o que ele diz aí no versículo 25. Então, alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente e nada lhe fazem, nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Versículo 27. Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele veio. Isso aqui é uma mentira, gente. Isso é uma mentira terrível. Eu vou ler de novo para vocês poderem captar o versículo 27. Eu vou ler o 26 e o 27. E ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Tipo, ninguém faz nada, ele está falando e ninguém faz nada. Como é que querem matá-lo e ninguém faz nada? Ele está falando abertamente. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes, quer dizer, os líderes religiosos, que de fato este é o Cristo? 27. Todavia bem sabemos de onde ele é, de onde este é. Mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Mentira. Porque está escrito que o Cristo nasceria em Belém de Judá. Miqueias capítulo 5. E tu, Belém Efrata, pequenina és para te comparar com as grandezas de Judá. Mas de ti, pequenina, virá o rei, o Machia, e a sua origem é desde a eternidade. Então é uma mentira, eles estão mentindo. E vamos ver isso lá na frente também. Versículo 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conheceis e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Olha que forte aí também.
vocês não conhecem quem me enviou. Vocês dizem que conhecem a lei, mas vocês não conhecem, porque se vocês conhecessem quem me enviou de fato, vocês de fato também obedeceriam à lei. Versículo 29. Mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Novamente aí João coloca, ou seja, essa hora aí é o tempo Kairos, no tempo de Deus. Deus é aquele que controla o tempo do homem e o próprio tempo dele. No tempo da eternidade, em relação ao tempo do homem, ainda não era chegada a hora de Cristo. Então eles já tentavam matar, mas Deus não deixava que isso acontecesse antes da hora. E Jesus também sabia disso. E é por essa razão que no capítulo 7, versículo 2 e versículo 3, ele manda os seus irmãos em primeiro. Porque ele disse, eu não vou antecipar aquilo que vai acontecer. O que vai acontecer, mas na hora certa, exatamente na hora. Jesus não poderia morrer na festa dos tabernáculos, senão ele não iria cumprir a profecia. Como cordeiro, ele teria que morrer na Páscoa. Era impossível ele morrer nessa festa. Ora, festa que estamos nos referindo nesse capítulo 7 é a festa dos tabernáculos. Então o que temos aqui? Os peregrinos não sabiam do plano de matar Jesus. Por essa razão, eles estranharam a questão. Porém, havia um grupo mal intencionado que queriam ali armar um complô contra ele. Nós sabemos de onde esse homem é, mas quando Cristo vier, ninguém saberá de onde vem. Falei que é uma mentira porque o texto vai dizer que os judeus sabiam que o Cristo nasceria em Belém e ele teria que ser, para ser aceito como Machia, ele teria que ser da família de Davi. Isso aí é coisa que os judeus não podiam de forma nenhuma negociar para os requisitos, né? Ele teria que nascer em Belém e ele teria que ser da família do rei Davi e de Judá, né? Então tentaram pegar Jesus, não conseguiram pegar porque Deus então agiu. João 7, 31 e 36. Estamos caminhando aí para o final. Diz assim o 31. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que estes têm feito? Ou seja, como a multidão está dividida, então alguns estão dizendo assim, mas se ele não for o Cristo, quando Cristo vier, vai fazer mais sinais do que estes que ele já tem feito, a sua fama já tinha corrido toda a Galileia, Samaria, ele já tinha passado em Samaria, ganhado a cidade de Samaria através da Samaritana e Judeia. Então uma multidão está dizendo, ele é mentiroso, e a outra está dizendo, mas se ele não for o Cristo, será que quando Cristo vier, o Machia, né? Cristo aqui é a palavra Machia em hebraico, vai fazer mais sinal do que este? Versículo 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele estas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Servidores é a guarda do próprio Sinédrio. Levantou ali a guarda do próprio Sinédrio, deram uma ordem à guarda e disseram, vão prender. Vão prender a Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, versículo 33, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. E ele está falando um pouco de tempo aqui, é os 6 meses, guarde a data. Quando Jesus diz, ainda um pouco de tempo estarei convosco, é 6 meses, que é o que está faltando da festa dos tabernáculos, que é esta, do capítulo 7, até a festa da Páscoa. 6 meses estarei convosco. Versículo 4, ele vai dizer, vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Isso aqui é sério, querido. Jesus está dizendo que eles não vão para o céu. Eu vou estar convosco por um tempo, depois eu vou para o meu Pai. Se Jesus vai para o Pai, como de fato foi para o céu. E Jesus está dizendo, e aonde eu vou estar, vocês não poderão estar. Isso é sério. Jesus está dizendo, literalmente, que esses fariseus principais não vão para o céu. E alguém ainda diz assim, será que eles foram salvos? A gente não tem como saber, só quem sabe é Deus. Está dizendo aí, ó, é o próprio Cristo que está dizendo. Agora é claro, teve alguns deles que se converteram. Se converteu, não temos questão nenhuma a colocar aqui. Vocês não poderão ir para onde eu vou. Para onde Jesus foi? Nós sabemos, foi para o céu. Ele diz em João 14, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse,
eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for preparar lugar, virei outra vez, para vos tomar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele foi para o céu, nós estamos aguardando ele. E ele está dizendo aqui, no Evangelho de João, que estes não vão poder ir. Versículo 35. Disseram, pois, os judeus aqui é a liderança judaica, tá? Não é a multidão, não. Disseram, pois, os judeus, uns para os outros, para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que diz? Buscar-me-eis e não me achareis. E aonde eu estou, vós não podereis ir. Eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. Não estavam entendendo nada. Versículo 7, capítulo 7, versículo 37 a 42. E agora não é mais na metade da festa. E no último dia, aqui é muito interessante, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso é sério, porque o último dia da festa é o dia onde o sacerdote descia com uma procissão, pegava água do tanque de Siloé e voltava novamente ao templo e derramava essas águas no templo. Era algo memorável para os judeus. E Jesus espera exatamente esse momento em que as águas estão correndo no templo. Algo maravilhoso que eles faziam no primeiro século, nessa festa chamada Festa do Tabernáculo. O que simbolizava isso? A água que jorrou da rocha durante a caminhada do povo hebreu pelo deserto, quando eles clamaram a Deus porque tinha sede, e Deus disse a Moisés, Moisés, toca na rocha, fere a rocha e eu vou jorrar água. E saiu água da rocha e alimentou a todos. Essa festa dos tabernáculos, o último dia dessa festa era memorável, era algo que marcava a história do povo de Israel. Porque eles pegavam essa água do tanque de Siloé e trazia para o templo e derramava no templo. E a água jorrava. E é nesse momento que a água está jorrando. É o último dia da festa. Jesus se põe em pé. Há um silêncio imenso. Ele toma a palavra para si e diz, versículo de número 38 do capítulo 7, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E marcou, Jesus falar isso nesse momento, isso vai deixar os judeus, a liderança judaica ainda mais furiosa, ainda mais do que o que estava, e ele disse isso. E João vai dizer que ele disse isso, versículo 39, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Isso cabe aqui uma regra, uma norma. O Espírito Santo só pode descer depois que Jesus subir e for glorificado. Ou melhor, na ressurreição, né? Quando ele ressuscita, ele já é glorificado. Mas na verdade, ele sobe para o céu, João 17, aí ele recebe de volta o que ele tinha lá. Não é a divindade, ele nunca perdeu a divindade. É a coroa, é o cetro, é o manto sacerdotal, é o trono, e é evolucionado como Deus. Quando todos os anjos se ajoelham, Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 10, e adoram a ele. Quando ele recebe isso, agora o Espírito de Deus pode vir, e aí aqueles que recebem o Espírito Santo vai ter dentro de si uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Olha como é lindo o Evangelho de João. Então, Jesus fica em pé, pega todo aquele momento das águas que estão em movimento e diz, quem crê em mim, não é da maneira que você acha que crê, não é da maneira que nós pensamos que cremos. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Agora, aqui cabe uma pergunta também, estamos estudando, eu vou fazer ela aqui. Onde é que está a Escritura que diz isso? Que Escritura diz isso? Há uma grande probabilidade que seja o livro do profeta Ezequiel no seu capítulo 47. Na visão de Ezequiel, aquelas águas que jorram debaixo da plataforma do altar vão descendo por Jerusalém e chegam ao Mar Morto. E na visão do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículo 9, aonde essas águas tocam, por onde as águas passam, tudo passa a ter vida. E quando ela deságua no Mar Morto, o Mar Morto, que hoje não tem vida, vai voltar a ter vida. Vai voltar a ter vida. Então, isso é a visão de Ezequiel. Jesus faz uso aqui das Escrituras.
versículo 38. Ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Aí onde é que está escrito que rios de água viva correrão do seu ventre? A não ser do Evangelho de João, ele está fazendo uma citação, então é uma grande probabilidade de ser o livro do profeta Ezequiel, o seu capítulo 47. Também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nós temos o santuário, nós temos o templo e o rio de água viva que flui. Ou seja, quem é o santuário lá em 1 Coríntios? É o meu corpo. Agora o templo é o meu corpo e o Espírito de Deus habita no meu corpo. E quando o Espírito de Deus habita em mim, ele gera em mim frutos dignos de arrependimento. Gera em mim uma fonte que jorra para a vida eterna. E aí João conclui, versículo 39, dizendo, e isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Por que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado? E aí ele responde, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Como hoje ele já está glorificado no céu, logo o Espírito Santo, a promessa se cumpriu, o Espírito Santo foi dado, nós como templo do Espírito Santo recebemos o Espírito Santo e dentro de nós tem uma fonte que jorra e jorra de forma que não temos mais sede. Não é a sede natural, não é a sede de beber essa água que eu estou aqui em minhas mãos, mas é uma sede que nós tínhamos antes, que não tínhamos paz, tínhamos um vazio dentro de nós que não preenchíamos com nada. Mas através do momento que conhecemos a Cristo e o Espírito Santo passou a habitar em nós, nós temos essa fonte de água viva hoje, que jorra dentro de nós. João capítulo 7, versículo 37 e 42. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Versículo 41. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia? Será que pode vir alguma coisa boa da Galileia? Lembra do capítulo 1? Quando Jesus estava chamando os seus discípulos? Será que pode vir alguma coisa boa da Galileia? Versículo 42. Não dizem as Escrituras que o Cristo vem da descendência... Olha aí, irmãos, como eles sabem agora. Vai aí, ó. Versículo 42, eles sabem de onde vem o Cristo. Olha que coisa. Não é interessante? Agora eles já sabem de onde vem o Cristo. Olha aí o versículo 42. Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém? Da aldeia de onde era Davi? Ou seja, eles sabiam de onde viria o Cristo. Então mandaram novamente prender a Jesus, mandaram a guarda novamente. E os servidores foram prender e não conseguiram prender. E aí eles voltaram, os servidores foram ter com os principais sacerdotes, versículo 45, e fariseus. E eles lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Versículo 46, responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Olha que autoridade que ele tinha quando falava a palavra. Versículo 47, responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Ou seja, perguntaram para a guarda deles, né? A segurança deles. Vocês foram enganados por eles? Por ele? Versículo 48. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Ou seja, estão dizendo assim, analisa aí entre nós, principais e fariseus, se algum de nós acreditamos nele. Aí se levanta Nicodemos. Lembra de Nicodemos? Creu nele alguns de nós, mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Ou seja, a multidão crê porque não conhece letras. Mas analisa vocês se os fariseus principais creram. Mas aí aparece Nicodemos, né? Capítulo 3 aí, quando Jesus se encontrou com Nicodemos, olha o que vai acontecer no versículo 50. Já estou encerrando. Versículo 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus Cristo, disse a eles, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecido do que faz? Nicodemos não podia, irmãos. Na verdade, Nicodemos não podia ir contra eles. Mas Nicodemos amenizou a coisa ali, né? Olha, a nossa lei não é assim que nós agimos. A nossa lei não condena um homem sem primeiro ouvir e conhecer, saber do que ele está fazendo. Então Nicodemos já começou a ajudar Jesus aí, né? E veja, e ele estava dizendo, será que alguns de nós, dos fariseus, daqueles letrados, creem nele? Nicodemos creu. E eu encerro dizendo o que diz o... Deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu acho que aparece para vocês. É um comentário de Charles Swindoll. Ele vai dizer o seguinte. Ele diz que Jesus estava andando como Daniel na cova dos leões, entre os leões. Ele era a verdade. E ele não veio trazer paz, mas espada. Esse comentarista está dizendo, Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer espada.
E aí ele colocou algo no livro que eu trouxe aqui para a nossa aula, que é o seguinte, abre aspas. A espada pode ser interpretada de 3 formas. A primeira, na perspectiva literária, ou seja, literalmente, uma espada serve para cortar uma parte do corpo do resto do corpo. Segundo, na perspectiva figurativa, a espada da verdade é tão afiada que penetra na divisão da alma e do espírito e deixa as intenções da humanidade à vista de todos. Olha a espada que Jesus levou para a festa do tabernáculo. A espada tão afiada que deixou as intenções dessa humanidade caída. Uma humanidade que se levantou contra ele à vista de todos. E por último, na perspectiva social, a espada, ela divide os grupos em 2 categorias. A primeira categoria, a palavra de Deus atrai aqueles que vão se render a ela. Essa é a primeira categoria. Segunda categoria, ela, a palavra, incita a violência naqueles que não se renderão a ela. E aí, não há espaço para concessões. Diante da resplandecente espada da verdade, você só tem 2 opções. Ou você rende-se a ela, ou você luta contra ela. Durante a festa do tabernáculo, Jesus trouxe uma espada para o templo. Alguns se renderam a ela e outros começaram uma luta fútil, exaustiva e autodestrutiva contra ela. Fecha aspas. A resposta deles é um estudo que se dá através dos estágios da rejeição. E eu só cito aqui para terminar. Número 1, contradição. Número 2, cinismo. Número 3, negação. Número 4, insulto. Número 5, sarcasmo. E número 6, violência. Deixa eu citar os versículos. 6 estágios que eles usaram para rejeitar a Cristo. O primeiro, contradição. O teu testemunho não é verdadeiro. João capítulo 18, versículo 13. Segundo, cinismo. Onde está teu pai? Não somos filhos de prostituição. João capítulo 8, versículo 19. Terceiro, a negação. Nunca fomos escravos de ninguém. João capítulo 8, versículo 33. Quarto, o insulto. És samaritano e tens demônio. João capítulo 8, versículo 48. Quinto, sarcasmo. Quem tu pensas que és? João capítulo 8, versículo 53. Sexto e último, violência. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. João capítulo 8, versículo 59. Ou seja, diante da verdade do evangelho, você só tem 2 opções. Ou você se rende a Cristo, ou você vai entrar numa luta cansativa, exaustiva, autodestrutiva contra a palavra. Não tem meio termo. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. Esse é o evangelho de João. Quer a salvação? Creia que Cristo é o Machia, o enviado de Deus para nos dar a salvação. E terminamos essa aula dizendo, não conseguiram prender Jesus e todos foram para a sua casa. No capítulo 8, vamos falar da mulher samaritana. Amém.